Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e o vídeo de hoje tem como objetivo ser um vídeo mais educativo aí ao pessoal que gosta da franquia Transformers e se interessa em saber mais sobre ela. Então é importante que vocês entendam já desde o início que nada neste vídeo se trata da minha opinião pessoal, mas sim que tudo que eu estarei comentando é baseado em informações oficiais sobre a franquia Transformers. O que me inspirou a gravar este vídeo foram as muitas mensagens que eu recebi desde que comecei a abordar Transformers aqui no canal com muito mais frequência e também as muitas vezes ao longo de todos os anos que eu participo do fandom, em que eu também vi essa pergunta ser feita com frequência. E a pergunta é, afinal de contas, como funciona o universo Transformers? Como ele se organiza, né? Quais são as divisões dentro dele, como as coisas se encaixam ou como elas não se encaixam. Em resumo, como funciona o cânone dessa franquia. Ao interagir com fãs de Transformers na internet, você com certeza vai se deparar com diversas opiniões diferentes sobre como funciona tudo isso. Algumas pessoas vão encher a voz para dizer que uma versão específica de Transformers é a verdadeira ou a única que é canônica, enquanto as outras não são. Assim como também é muito comum vermos pessoas perguntando como um desenho encaixa com outro. Por exemplo, como que Transformers Animated se encaixa com Transformers Prime? Ou será que não encaixa? Como funciona isso, afinal de contas? Ou ainda, por que as origens e explicações das coisas são tão diferentes de uma série para outra? E será que não existe uma versão que é a verdadeira ou mais correta, que esteja acima das outras? E outras diversas questões que são todas referentes a essa questão do cânone. Foi por isso então que eu decidi gravar esse vídeo aqui e eu vou tentar ser o mais breve possível para abordar todas as questões que eu acho importantes de você saber, caso isso seja realmente do seu interesse. A primeira coisa que tem que ficar mais clara do que um dia de sol para você é que o universo Transformers é na verdade um multiverso. Eu acredito que hoje em dia todo mundo saiba o que é um multiverso, mas só para fazer uma breve explicação, um multiverso é um conjunto de diferentes universos, ou seja, dois ou mais universos que não estão diretamente conectados entre si, mas que coexistem dentro desse multiverso. No contexto de Transformers, isso significa que absolutamente tudo que existe de Transformers é canônico dentro do multiverso. O cânone de Transformers não funciona como o de Star Wars, por exemplo, que nós temos a palavra oficial de que existe uma única linha do tempo canônica e definitiva e verdadeira e correta, e todo o resto não importa tanto, não faz parte do cânone e é tudo chamado de Legends, mas Transformers não é assim. Tudo que já foi publicado pela Hasbro, pela Takara Tomy ou por outra empresa que tenha autorização é considerado canônico em algum canto dentro do multiverso, não importa aonde, mas em algum lugar lá dentro essa informação está. Mas isso também não significa que Transformers é uma completa bagunça, que nada faz sentido porque tá tudo dentro do multiverso e então não importa. Também não é assim. Apesar dessa lógica multiversal, existem alguns universos dentro da franquia que são bem organizados e seguem as suas próprias regras. Só é muito importante que você entenda que uma informação que é canônica dentro de um universo pode não ser canônica dentro da outra.
A palavra continuity, que significa continuidade, é normalmente usada para se referir a cada uma das linhas do tempo ou universos específicos dentro de Transformers. Então, por exemplo, se nós pegarmos apenas o desenho animado da G1, é considerado uma continuidade. Assim como os quadrinhos da Marvel publicados durante os anos 80 são considerados outra continuidade. E o número de continuidades que existem é praticamente infinito. Certamente já existem centenas e centenas delas. Mas existem algumas que são as principais, como eu já mencionei, e que são as bases do que em inglês é chamado de Continuity Family, que traduzindo diretamente seria uma família de continuidades. Ou seja, uma forma de agrupar versões de Transformers que são muito parecidas uma com as outras, apesar de mesmo assim não fazerem parte de uma única linha do tempo. O que eu estou tentando dizer com tudo isso? Significa que tanto o desenho animado dos anos 80 quanto os quadrinhos dos anos 80, apesar de não serem conectados por se tratarem de duas continuidades ou linhas do tempo ou universos separados, mesmo assim ambas são consideradas partes da família da G1. Então tanto o desenho quanto os quadrinhos são considerados G1. Existem hoje 7 famílias de continuidades, sendo a mais antiga e de longe a maior de todas a geração 1 ou G1 que eu já mencionei. Dentre as principais continuidades dentro da G1 estão, obviamente, o desenho animado e os quadrinhos que eu já mencionei antes. Mas também existem algumas outras versões que são agrupadas nessa família, como por exemplo o universo de quadrinhos da IDW, que durou de 2005 a 2018, é considerado uma das continuidades da G1. Existe também a versão japonesa do universo do desenho animado, que é a maior continuidade de todas, por ter o maior agrupamento de histórias sendo adicionadas até hoje dentro dessa continuidade. Mas para simplificar o vídeo eu não irei abordar tudo isso agora. Outra versão recente de Transformers que também faz parte da família da G1 é o desenho War for Cybertron Trilogy, lançado pela Netflix. E uma coisa extremamente importante que você aprenda é que a Beast Era, aquele período ali durante os desenhos Beast Wars e Beast Machines, faz parte da G1. Ela não é separada, ela não é a sua própria família. Não, Beast Wars está incluída dentro da família da G1. Lembrando que isso é oficial, então não adianta discutir. E além de tudo isso, existe uma quantia incontável de mini continuidades dentro da G1 que é melhor nem tentarmos abordar agora também. Em contraste à primeira família, que é a maior de todas, a segunda é a menor, porque se refere apenas ao desenho Robots in Disguise, ou a nova geração de 2001, que está completamente isolado em sua própria família, sendo formada por pouquíssimas coisas além do seu próprio desenho animado. Porém, é muito importante notar que essa família só existe na versão americana, já que a versão japonesa desse desenho animado faz parte também da família da G1. Eu sei, isso parece confuso, mas não é tanto assim. É só pensar que a versão americana desse desenho é separada, enquanto a versão japonesa faz parte do universo do desenho da G1. Simples assim. Já a terceira família é um pouco maior do que a segunda e se refere à trilogia Unicron, que é formada principalmente pelos desenhos Armada, Energon e Cybertron, além, claro, de tudo que gira em torno deles, como seus quadrinhos, jogos, brinquedos, etc.
Já a quarta família se refere às continuidades dos filmes live action de Transformers, sendo que obviamente os próprios filmes são a parte principal dela, mas ela também é formada aí por quadrinhos, jogos e todo o restante que gira em torno desses filmes. E aqui eu acho que é muito importante mencionar que isso não se refere à questão de se todos os filmes se encaixam ou não. O que importa é que mesmo que cada um dos filmes acontecesse separado em linhas do tempo diferentes, mesmo assim todos eles fariam parte desse agrupamento, todos estariam dentro dessa família. A quinta família é uma das menores, pois se trata praticamente só do desenho Transformers Animated. Esse desenho então está completamente isolado de todo o restante e ele possui apenas algumas poucas coisas que se encaixam com ele, como alguns livros, quadrinhos, jogos e obviamente os seus brinquedos. Já a sexta família é uma das maiorzinhas, pois se refere ao universo Aligned. Aligned, na verdade, não é o nome definitivo desse universo, ela é apenas uma palavra que significa alinhado, mas infelizmente é o melhor que a gente tem para usar por enquanto. Essa família gira em torno de um livro chamado Binder of Revelation, que é um livro que apenas pessoas trabalhando com a Hasbro têm acesso, ele não está disponível ao público, mas ele foi a grande inspiração para todos os elementos que formam essa família, que incluem os videogames War for Cybertron e Fall of Cybertron, os desenhos animados Prime, Robots in Disguise de 2015, Rescue Bots e Rescue Bots Academy, e alguns livros e quadrinhos, incluindo aí o Covenant of Primus, que é o livro que conta a versão mais completa dos eventos dessa família. Uma coisa interessante da família Aligned é o objetivo de todas as suas peças de tentarem se encaixar em uma única linha do tempo, como se só existisse um universo dentro de Aligned. Apesar disso não ser algo realmente possível, já que, por exemplo, no Japão existe mais um desenho animado chamado Go, que desconsidera partes de Transformers Prime e tudo que veio depois e cria uma linha do tempo alternativa, o que significa que até mesmo Aligned possui mais de uma continuidade dentro aí da sua família. E por último, mas não menos importante, nós temos a família mais recente até agora, que se trata do desenho animado Cyberverse de 2018 a 2021. E apesar dessa família parecer pequena por ainda ser muito recente e girar em torno de praticamente um único desenho animado, ela é na verdade bem maior do que parece, já que dentro do desenho é confirmada a existência de inúmeros universos de Cyberverse. Tanto é que Cyberverse marca a primeira vez na história da franquia Transformers que a existência do multiverso é não apenas confirmada por um desenho animado, como também é uma parte extremamente importante da trama sendo contada nele. Mas além disso, também existe um outro desenho animado bem pouco conhecido que faz parte da família de Cyberverse, que se chama NESA Transformers, uma produção chinesa que infelizmente devido à pandemia teve o seu lançamento adiado e até hoje nós não sabemos se ele ainda vai ser lançado ou se ele foi cancelado. Então, como você pode ter percebido depois desse nosso tour pelo multiverso dos Transformers, a maioria da ficção que existe nele está dividida dentro dessas 7 famílias, mas na verdade existem outras continuidades de Transformers que simplesmente não se encaixam em nenhuma delas, como por exemplo o universo de BotBots. Até onde a gente sabe, esse universo não se encaixa com absolutamente nenhum dos outros até agora. Mas como tudo em Transformers, ele é canônico, então em algum canto do multiverso, BotBots também está acontecendo.
E quanto ao futuro da franquia Transformers, nós provavelmente vamos conhecer a 8ª família muito em breve, com o lançamento do novo desenho animado dos Transformers da Nickelodeon, que deve acontecer em algum momento aí mais pra frente de 2022. Então eu espero de verdade que esse vídeo tenha ficado compreensível e, por favor, se ficaram quaisquer dúvidas, pode deixar aí embaixo que eu vou tentar explicá-las em uma sequência desse vídeo quando eu tiver reunido conteúdo suficiente para isso. Também pode ser que eu tenha esquecido de comentar coisas que eu queria ter comentado aqui, mas que infelizmente ficaram de fora, e que eu também poderia adicionar a uma sequência. Eu só preciso saber se isso seria do interesse de vocês e se vocês acham que eu sou didático realmente falando sobre esses assuntos, porque eu quero compartilhar com vocês esse conhecimento todo que eu tenho sobre a franquia e quero de verdade que vocês aprendam com isso e gostem ainda mais da franquia Transformers sabendo de tudo isso. Então, por favor, se vocês têm mais dúvidas, é só perguntar aí que eu vou tentar respondê-las em uma sequência para este vídeo. Mas o mais importante é que eu quero que vocês saiam deste vídeo compreendendo que Transformers é dividido em diversas linhas do tempo que não se conectam umas com as outras, que cada uma segue as suas próprias regras e que a maioria das perguntas sobre Transformers são respondidas com depende da continuidade. E lembre-se que se alguém tentar chegar para você dizendo que uma das versões de Transformers é mais importante que as outras, é mais definitiva ou é a única canônica, mostre esse vídeo para essa pessoa ou tente explicar para ela o que eu comentei aqui, que nenhuma versão é realmente mais importante que a outra. Nós temos aí 7 famílias que são as principais, que são os pilares do multiverso, como eu gosto de chamá-las, mas nenhuma é mais definitiva que a outra, nenhuma é mais verdadeira que a outra. Todas são igualmente válidas, cada uma em sua própria bolha. E sim, isso vale para G1 também. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem a mais esse vídeo aqui no canal Fritzolino. Não foi um vídeo difícil para fazer, porque eu já tinha todo esse conteúdo na cabeça e eu só precisava botar para fora, mas foi um pouco cansativo sentar aqui e falar tudo isso aí por algumas horas, para ver se sai alguma coisa boa para aproveitar aí no vídeo. Então, se você gostou, por favor, deixa um like, comente aí suas sugestões, opiniões, qualquer outra coisa que você quiser. Se inscreva no canal para não perder a possível sequência deste vídeo e todos os novos vídeos que eu pretendo publicar futuramente. E nos vemos então aí nos próximos vídeos do canal. Muito obrigado por assistir e até mais!